Sexta-feira, 2 de janeiro, mais um tema do dia. Sou o Vítor Hugo Monteiro e comigo tenho Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto de informação do 00, para analisar as alterações anunciadas por Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, relativas à Taça de Portugal e ao futebol português em geral. Pedro, para começar, bom dia. Pergunto-te quais são as novidades relativas à Taça de Portugal, neste caso. Vítor, bom dia, bom ano para ti, bom ano para o César, que está aqui connosco também, e para todos aqueles que nos ouvem. Vítor, ponto número 1, parece-me altamente discutível que o Pedro Proença, Presidente da Federação, anuncie medidas tão relevantes para o nosso futebol através de um artigo de opinião num jornal desportivo. Por mais que esse jornal seja tão respeitável como é o jornal A Bola. Diria que um anúncio tão relevante, ou anúncios tão relevantes como este que Pedro Proença faz, mereceria provavelmente algo mais institucional, através dos canais da FPF, através de uma conferência de imprensa. De qualquer forma, não deixa de ser significativa esta mensagem do Presidente da Federação para a abertura de 2026. Indo direto aos pontos que me colocas. Para a Taça de Portugal, há aqui duas medidas objetivas que vão alterar de forma substantiva a competição, a prova rainha de futebol português. Ponto número 1, os clubes da Primeira Liga passam a entrar em prova apenas na quarta eliminatória, até agora faziam isso na terceira. Ponto número 2, as meias finais voltam a ter apenas uma mão, ao contrário das duas mãos que nesta altura e esta época ainda vamos ter. Parecem medidas de facto com impacto grande na competição. No ponto número 2 posso desenvolver mais um bocadinho em relação a isso, mas é importante dizer que acho discutível a forma como o Pedro Proença passa a mensagem, acho positiva a mensagem passada. E que explicações encontras para estas alterações neste momento? As explicações são dadas pelo Pedro Proença também, nesse artigo de opinião, portanto ele fala basicamente numa explicação. Nós sabemos que o futebol moderno tem asfixiado os calendários, os quadros competitivos, e Pedro Proença acredita que com esta mudança, que não é tão pequena quanto isso, vai poder dar um bocadinho mais de espaço, de mais descanso aos maiores clubes nacionais, aos clubes da Primeira Liga neste caso. Essa é a única explicação que Pedro Proença avança neste artigo de opinião. Um artigo de opinião bem escrito, com muito sumo, com muitos condimentos, mas parece-me também que há aqui um ponto que ele não toca e que é significativo. Como nós sabemos, a prova rainha do futebol português, a prova mais popular do nosso futebol, é a Taça de Portugal. E parece-me, pelo menos agora passa um bocadinho mais para o meu lado pessoal, sempre gostei muito de ver os underdogs, os clubes mais pequenos, aqui a conseguirem ter uma visibilidade diferente, cometendo algumas surpresas. Os chamados tumbas gigantes são encantadores e a verdade é que, desde que a Federação entendeu colocar as meias finais a duas mãos, uma medida que eu nunca compreendi e que sempre escrevi, sempre me bati contra ela, a possibilidade de haver uma surpresa de uma equipa mais pequena, mais modesta na final do Jamor, acaba por ser muito mais reduzida. Tanto é assim, nos últimos 8 anos, a única equipa pequena que conseguiu chegar, ou mais pequena, fora dos 4 grandes, estou aqui a incluir o Braga, que conseguiu chegar ao Jamor foi o Tondela em 2022 contra o Futebol Clube Porto. Antes tinha sido o Desportivo das Aves em 2018, quando ganha ao Sporting. Acredito que com esta inversão de política, portanto, voltar atrás, colocar na meia-final a uma mão, sempre que algum clube com menos ambições chegar a esse patamar da prova, conseguirá naqueles 90 minutos, ou 120, mais penaltis eventualmente, ter mais possibilidades de chegar ao jogo decisivo. Como está atualmente, qualquer equipa da segunda Liga, mesmo da Primeira Liga com menos ambições, que chega às meias finais e depois apanha um dos grandes do nosso futebol em duas mãos, muito dificilmente tem possibilidades de chegar à final, ao jogo que onde todos querem estar. Portanto, medidas positivas, sem dúvida nenhuma. Discuto sim a forma como Pedro Proença entendeu passar esta mensagem. E quais são os outros temas trazidos pelo Presidente da Federação Portuguesa de Futebol? São 2 páginas bastante longas, portanto há aqui muito para dissecar e eu escolhi alguns highlights, alguns temas mais fortes que podemos de facto mencionar aqui. Para já, Pedro Proença lembra, e bem, nestas 2 páginas, o desaparecimento de Diogo Jota e de Jorge Costa, 2 grandes figuras do futebol nacional. O primeiro ainda
avançado da Seleção Nacional e do Liverpool, o segundo antigo internacional português e na altura desempenhava funções no Futebol Clube do Porto. Curiosamente não menciona Jorge Nuno Pinto da Costa, acho que deveria ter feito também. Depois fala naturalmente que 2026 é um ano de grandes objetivos desportivos para as seleções nacionais, nomeadamente o Mundial de Futebol e o Europeu de Futsal. Fala também mais uma vez, e este ponto é fundamental para o nosso futebol, já aqui tivemos um tema de dia apenas sobre isto, e Pedro Proença não se esquece dele muito bem, que é a centralização dos direitos audiovisuais. Os direitos de televisão, no fundo, vão redistribuir o dinheiro que nesta altura a televisão paga aos clubes, de uma forma que se quer mais equitativa, no fundo para dar mais força à classe média do futebol português, que nesta altura é muito fraca. É um bocadinho à semelhança da nossa sociedade. Ele, em relação a isto, garante que o processo está na sua reta final e que a Liga, em articulação com a Federação, apresentará muito em breve à Autoridade da Concorrência o modelo de comercialização. Fala também do objetivo de reduzir o IVA na bilhética e na possibilidade de retomar o consumo de álcool nos estádios. Bebidas de baixo teor alcoólico, vamos falar de cerveja. Também pretende harmonizar os regulamentos disciplinares, económicos e de competições com a UEFA, é um tema também muito importante, e pretende também, e aqui parece-me que é uma coisa também mais pacífica e mais expectável, recuperar o 6º lugar no ranking europeu para os clubes portugueses, que alterará também sobremaneira a forma como os clubes participarão nas provas da UEFA. Quanto à arbitragem, há alguma estratégia pensada? Eu separei este tema porque ultimamente a imagem que a arbitragem tem passado para o exterior é de algum desnorte, com alguns erros difíceis de compreender. Nós aqui no 00 tentamos olhar para a arbitragem de uma forma construtiva, a tentar explicar a quem nos ouve, a quem nos lê, o que se está a passar, porque é que um árbitro decide daquela maneira e não decide de outra. No fundo, tentamos ter uma visão compreensiva em relação às decisões arbitrais, mais do que destrutiva e analisar aqui frame a frame, não é isso que nos interessa. Mas também era interessante nesta altura separar este tema porque Pedro Proença, além de ter sido um excelente árbitro, chegou a ser o melhor árbitro português, terá uma sensibilidade diferente para esta área, como é perfeitamente compreensível. Ele acaba por enunciar 3 mudanças que já foram implementadas no último ano, desde que Pedro Proença é Presidente da Federação. Lembra que foi criada uma carreira independente para o VAR, foi criada também a figura do Diretor Nacional de Arbitragem, Duarte Gomes, e passou a ser publicitada a avaliação a árbitros e a VAR. Tudo isto é positivo, mas parece-me que continua a ser bastante insuficiente. Ou seja, não são estas medidas que resolvem o clima que nesta altura domina o mundo da arbitragem e por arrasto, o próprio futebol português. Há aqui muito espaço para implementar medidas mais draconianas, por exemplo, na forma como os clubes são punidos, se pressionarem nomeações de árbitros, se tecerem comentários que sejam excessivos. Nesta altura, o modelo penal é muito leve, qualquer pessoa arrisca-se e pensa que vale a pena criticar um árbitro, uma nomeação, porque sabe que não vai ser punido de forma muito pesada. E o Pedro Proença também deixa aqui também 2 anúncios. Diz que o Conselho de Arbitragem de Luciano Gonçalves prepara um plano nacional de arbitragem já em janeiro e que desse plano nacional de arbitragem sairá uma revolução grande deste mundo tão castigado dentro do futebol português. Eu estou curioso para saber o que é que sairá deste plano nacional de arbitragem, porque de facto há muito a mudar nesta questão. É muito difícil mudar mentalidades no nosso país e noutros, porque há aqui comportamentos que estão demasiado enraizados e não é um Presidente da Federação que vai conseguir com um estalar de dedos alterá-los, mas há aqui algumas ferramentas que Pedro Proença poderá utilizar a seu favor, e quando digo a seu favor, é a favor do nosso futebol, para que a arbitragem possa pelo menos viver um período de maior paz.
Eu até recorro a uma frase do Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, que num jogo recente, depois do Benfica-Famalicão, tem uma frase muito feliz e que resume muito bem nesta altura o estado desta área no nosso futebol. O Hugo Oliveira diz que em Portugal, nesta altura, ser árbitro é muito difícil. E é muito difícil. É muito difícil por responsabilidades próprias, mas também por responsabilidades dos clubes e da federação. E vivencias de otimismo neste momento na FPF? Acho que há um otimismo, não digo irritante, como citando o nosso anterior primeiro-ministro António Costa, não diria um otimismo irritante, mas um otimismo que faz sentido e que deve estar presente em todas as áreas da nossa vida. Eu não imagino que o Vítor Hugo venha trabalhar todos os dias para o 0-0 sem estar otimismo em relação à sua atividade aqui na nossa empresa. E digo mesmo ao César e a mim, acho que o otimismo faz parte deve fazer parte da essência do trabalhador, do cidadão, e parece-me que o Pedro Proença quer passar um bocadinho essa imagem de luz ao fundo do túnel, de otimismo e que as coisas vão melhorar. O futebol português é um pote de ouro. Em que sentido? A qualidade inata do futebolista português permite que esta atividade seja muito respeitada internacionalmente. Mas isso não basta. Nós sabemos, é ótimo ter uma seleção com excelentes jogadores e com excelentes resultados, mas depois à sua volta é preciso construir todo um ecossistema, todo um cenário que permita que essa seleção seja não só respeitada pelos seus resultados, mas também por fazer parte de um país que, de facto, trata bem o futebol. Dito isto, o Pedro Proença fala muito também em sustentação e investimento. Sustentação em que sentido? Ele vai criar uma task force para repensar todo o modelo de sustentabilidade do futebol português, para que haja uma redistribuição mais justa de todo o dinheiro que faz parte deste mundo. Não há grandes pormenores em relação a isto, mas parece-me que é importante que Pedro Proença tenha consciência que o futebol português depende também muito do futebol distrital e do futebol de formação. E depois, não sei se tens mais alguma questão para mim, esta última questão, portanto não posso esquecer também de falar aqui de um ponto que eu pus também aqui de parte, porque é uma questão que me vai incomodando pontualmente, até por culpa daquilo que tem acontecido, de forma muito objetiva, por exemplo, no Boa Vista Futebol Clube, no Rio Ave também, é um bocadinho diferente, mas começa também a dar sinais que provavelmente merecem alguma preocupação, e falo dos investidores, de gente que vem de fora para investir no futebol português. O Pedro Proença escreve muito bem que a intenção é apertar a malha e criar um novo modelo de escrutínio em relação a este dinheiro que vem de fora. E quando digo vem de fora, não tem que ser forçosamente estrangeiro, portanto pode haver também um investidor português que venha de fora daquele clube para entrar no capital social desse clube. E para isso, para apertar essa malha e criar esse novo modelo, o Pedro Proença quer dar mais força à Comissão de Auditoria da Liga Portugal. E assume mesmo que, nesta altura, o escrutínio que é feito pelo IPDJ não responde às necessidades. Isto é extremamente relevante, porque é o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol a assumir o falhanço da legislação atual. E ele está completamente coberto de razão aqui. Não há dúvida nenhuma que a forma simples e fácil como o dinheiro que promete mundos e fundos entra no universo dos clubes é preocupante. Eu dei o exemplo do Boa Vista porque estamos a falar de um dos maiores emblemas nacionais que nesta altura não tem atividade desportiva praticamente, tem uma atividade desportiva muito limitada, por culpa não só de Gerardo Lopes, que decidiu investir no clube, naturalmente. O caso do Boa Vista merece vários programas à parte, não é só um, é tão complexo que não consigo aqui resumir de uma forma muito rápida, mas é um exemplo, acho eu, que nos deve assaltar a todos. Se um clube com a dimensão do Boa Vista Futebol Clube, que foi campeão nacional em 2001 e que nesta altura não está presente em nenhum campeonato nacional, se é atingido desta maneira,
nenhum clube português está a salvo. Portanto, a legislação tem que ser alterada, tem que ser melhorada, tem que garantir proteção à casa-mãe, à instituição de raiz, e tem de aumentar muito o escrutínio em relação a este dinheiro, que muitas vezes tem proveniência muito duvidosa, muitas vezes tem proveniência ilícita, e estou a medir muito bem as palavras, mas acontece em vários casos, e o Pedro Proença diz muito bem isso também de forma clara no artigo de opinião que escreve, e fala mesmo em dinheiros provenientes de instituições criminosas, e tem que haver coragem nessa forma de controlo, nessa fronteira que é criada entre o dinheiro que vem de fora diretamente ao coração destes clubes. E eu deixei esta parte para o final porque me parece que é fundamental mesmo. Se o futebol português quer crescer, não pode ter situações como que atingem o Boa Vista, o Vitória de Setúbal anteriormente, o Belenenses. E não me esqueço do Rio Ave mais uma vez, porque começo a ficar extremamente preocupado com a forma como está a ser adulterado o ADN daquela grande instituição nortenha também. Obrigado, Pedro. Obrigado por terem assistido este tema do dia. Aproveitamos para recomendar um novo episódio de Destino de Saudade com António Folha enquanto convidado, as duas partes. No nosso site também podem ver ainda uma galeria sobre os 10 jogadores jovens a terem atenção neste ano de 2026.